Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais este vídeo do canal Exatas com Maestria. Para quem não me conhece, eu me chamo Patrick Dias e sou seu professor aqui no canal. Hoje nós faremos um exercício prático a respeito do conteúdo que nós vimos na aula passada. Nós faremos um exercício sobre distância entre pontos em uma reta. E caso você não tenha assistido a aula anterior, recomendo que você pause esse vídeo, assista a aula passada e depois retorne para cá. Bom, vamos lá pessoal. Digamos que em um exercício nós temos que calcular a distância entre dois pontos. E o exercício, o enunciado, já dá quais são esses pontos, que é o ponto A e o ponto B. Para facilitar melhor o nosso trabalho, convém eu desenhar esses pontos em um plano cartesiano. Posso desenhar o meu eixo Y, o meu eixo X. Vou delimitar aqui e representar esses pontos A e B no meu plano cartesiano. O meu ponto A. Qual que é o meu ponto A? Ele diz que o meu ponto A ele é 3 para o X e 7 para o Y. Então, é só ligar aqui no meu plano cartesiano. O 7 para o Y e o 3 para o X. Esse é o meu ponto A. Meu ponto B. 1 para o X e 4 para o Y. Então, eu posso representar aqui no meu plano cartesiano. E ele quer saber a distância entre esses dois pontos. Nós vimos na aula passada que a distância entre esses dois pontos é sempre uma reta. Nós demonstramos a fórmula que nós utilizamos para resolver esse tipo de exercício. E aqui nós vamos aplicar automaticamente de cara já essa fórmula. Caso você ainda não tenha visto, eu reitero que você volte na aula passada e você verá como que nós chegamos nessa fórmula que nós usaremos agora. Nós vimos que a fórmula para calcular a distância entre dois pontos, ela é dada por distância entre os pontos, no caso entre os pontos A e B, vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Eu tenho essa fórmula aqui e eu tenho os meus pontos. Eu vou pegar os meus pontos A e B e praticamente jogar nessa fórmula aqui que calcula a distância entre eles. É meu ponto A. Nós vimos que meu ponto A ele é 3 para o X e 7 para o Y. Meu ponto B ele é 1 para o X e 4 para o Y. Eu posso até escrever aqui para ficar melhor e representar de forma que facilite o entendimento. Meu x1 é igual a 3, meu y1 é igual a 7. No meu ponto B, o meu x2 é igual a 1 e o meu y2 é igual a 4. Vou corrigir aqui minha caligrafia. Beleza, pessoal. Agora eu já sei, olhando no meu plano cartesiano e nos pontos que o enunciado do exercício me dá, eu só tenho que substituir nessa fórmula aqui da distância entre esses dois pontos. Substituindo na fórmula, vai ficar da seguinte forma: 1 menos 2 ao quadrado mais y2, 4 menos 7 ao quadrado. Bom, pessoal, em uma das aulas passadas nesse canal, nós vimos que eu tenho uma ordem de precedência para resolver os meus cálculos na matemática. Eu tenho que resolver tudo que está entre parênteses primeiro. Aí aqui, nesse caso, vai ficar só um erro aqui. Meu x1 ele não vai ser 2, ele vai ser 3. Foi um erro aqui, como eu não vou editar esse vídeo, vou lançar ele assim mesmo. Meu x1 aqui, ó, ele é 3. Foi apenas um erro na hora
resolução, erros acontecem. Enfim, agora, pessoal, nós temos que resolver tudo que está entre parênteses. 1 menos 3 vai ser menos 2 ao quadrado. Mais 4 menos 7 vai ser menos 3. E sempre eu levo ao quadrado de acordo com a fórmula. Agora, nós temos que resolver a parte de exponenciação, de acordo com a ordem de precedência dos operadores matemáticos. Recomendo até assistirem essa aula, é uma das primeiras aulas aqui do canal. Bom, menos 2 ao quadrado. Vai ficar menos 2 vezes menos 2, fazendo o jogo de sinal fica positivo, então fica 4. Mais menos 3 ao quadrado, usando o mesmo raciocínio. Menos 3 vezes menos 3, como tem um jogo de sinal, então vai ficar 9. E a distância de AB vai ser igual à somatória aqui dentro da raiz. 4 mais 9 é igual a 13, que é a minha distância entre esses dois pontos A e B. E esse é o meu resultado, raiz de 13. Bom, pessoal, vocês viram que é tranquilo. Sabendo a fórmula da distância entre os pontos, eu só tenho que delimitar quais são essas distâncias, né? Para cada ponto nós temos uma distância relativa a x e outra distância relativa a y. Sabendo essas distâncias, eu só tenho que jogar na fórmula. E partiu para a resolução do exercício, né? Eu também tenho a opção de não memorizar essa fórmula, mas sim de demonstrá-la e depois aplicar esses pontos na minha fórmula, que é o que eu fiz no vídeo anterior. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E não se esqueçam de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.